tema de hoje é o ABCD de Daniel. ABCD de Daniel. Então, antes de nós falarmos sobre esse tal do ABCD de Daniel, vamos falar um pouquinho do livro de Daniel. É um livro de 12 capítulos, capítulos longos, né? Alguns capítulos bem longos. Nós temos aí um livro, né, Bispo G, que ele é escrito em parte em hebraico e em parte aramaico. O que é o aramaico? O aramaico era uma língua universal, era uma língua mais usada num determinado período, pouco antes do domínio grego, e ele é a língua, vamos dizer assim, oriental. Após vamos dizer, os gregos dominarem o mundo da época, foi colocado como idioma do mundo da antiguidade o grego. Então, enquanto isso, era a língua comercial, principalmente. Então, em toda a Mesopotâmia, todo o Oriente, eles falavam o aramaico. Nós vemos que o livro de Daniel, ele não está entre, segundo a Bíblia hebraica, não está entre os livros proféticos, mas está entre alguns livros escritos, não sei se enquadraria livros históricos no caso. Ele tem um teor mais histórico mesmo, né? Então, ele é mais baseado assim, em crônicas de reis, tudo, então dá um teor um pouco... Apesar de ser profético, altamente profético, ele é mais histórico do que propriamente um livro assim, colocado mais dos profetas mesmo. Agora, o curioso é que na divisão tradicional dos livros do Antigo Testamento está como profetas maiores, não é? Então, talvez a dinâmica da visão cristã do assunto é muito mais profética do que a dinâmica hebraica do assunto. Porque assim, o Daniel é um livro assim contundente em termos de escatologia. É um dos livros mais completos que existem, né? E o ambiente também, a época, uma época escatológica muito forte, né? Tem outros contemporâneos dele, Malaquias e outros, que são fortes também. Então, mas que foi colocado junto com esse, dada a importância dele, né? Agora, esse relato aqui do livro de Daniel vai mais ou menos do ano 600 a.C., né, 605, até o ano 535. Então é um livro que abrange uma história relativamente longa e tudo indica que Daniel viveu bastante. Teria que viver muito mesmo, né? Acho que a parte assim que ele viveu, no mínimo, se ele viveu, ele chegou por volta do 5º ou 6º ano, eu calculo mais ou menos, próximo do 10º ano, vamos dizer assim, de cativeiro. Houve uma primeira remessa, né, de pessoas de Jerusalém, ele veio na segunda leva. Nessa segunda leva ele ficou mais 70 anos, porque, aliás, ficou 70 anos. Então, só em Babilônia ele ficou por volta de 60 anos, mais ou menos. E ainda ele entra no reinado de Dario e de Ciro. Então, eu calculo que ele devia ter uns 85 anos, mais ou menos, quando ele terminou, vamos dizer, a profecia dele, ou até um pouco mais. Que para a época é uma idade muito avançada. Para a época. Muitíssimo. E ainda mais dele ter passado por períodos de transição violentos. Então, o domínio dos persas sobre os babilônios era domínio de guerra. Então, se ele estava ali em Babilônia, e tudo demonstra que ele estava em Babilônia quando veio o domínio persa, então ele passou por um processo de guerra, e guerra violenta, era a guerra de grandes impérios. Então ele passou por épocas de turbulência, e a gente vê assim que o quanto ele viveu foi realmente algo dado por Deus. Tudo aquilo que é visto no final do livro de Crônica, o segundo livro de Crônica, o segundo livro de Reis, que como Jerusalém foi destruída, né, e tomada pelos babilônicos, especificamente pelo rei Nabucodonosor, Daniel presenciou. Ele presenciou, ele era bem jovem, talvez até saindo um pouco, né, entrando na puberdade, 13, 14 anos, ele presenciou, viveu tudo isso, então ele passou por um momento muito complicado, apesar dele ser um príncipe, né, ele era colocado assim, vamos dizer, numa estirpe, vamos dizer assim, social mais elevada. Então, até por isso, talvez não tenha sofrido consequências mais drásticas, apesar que a pressão era maior ainda, né, sobre aqueles que ocupavam, vamos dizer assim, uma camada social mais próxima dos reis de Judá, pela rebelião que foi, né, por parte deles. Então ele viveu na pele tudo aquilo que está no livro de Jeremias, Lamentações, toda a destruição de Jerusalém que aconteceu por volta do ano 587 a 586 antes de Cristo. E dali ele foi deportado, né? Foi levado para Babilônia. Então acho que é legal a gente ter uma noção daquilo que Daniel passou, porque ele presenciou praticamente boa parte do exílio. Mais da metade do exílio de Israel
na Babilônia, dos judeus na Babilônia, Daniel, ele viveu intensamente, desde o momento que Jerusalém foi destruída até a boa parte do primeiro domínio persa, né, sobre a Babilônia. Então, antes de entender o contexto geográfico, vamos ver o mapa, primeiro do Império Babilônico, que foi um império aí que durou por volta de 70 anos. Na verdade, é o Império Neobabilônico, né? Então, em azul você vê na tela toda a região da Mesopotâmia, porque a Babilônia dominou os assírios, que ficavam ali ao norte da Mesopotâmia, né? Boa parte aí da Arábia, e todo aquele eixo de Canaã, até chegar próximo do Egito, mas não conquistou o Egito. Só os persas vão conquistar. Bispo G, por que neobabilônico? Porque já houve, né, um império babilônico muito forte, né? Então a gente percebe que a história ela narra os grandes impérios. E já houve o Império Babilônico, obviamente, bem antes desse império. Então o Império Neobabilônico é o ressurgir do potencial de Babilônia. Então foi algo muito rápido, né, esse ressurgir e a conquista. Então, para diferenciar daquilo que foi o antigo Império Babilônico, mais, assim, poderoso ainda, dado a época anterior que ele viveu. São dois termos usados, né? Para o primeiro Império Babilônico, os sumérios, né? Aquela região dos sumérios. E o neobabilônico, na Bíblia, também traz o termo caldeu, não é? Bom, posteriormente vai vir o Império Persa, 70 anos depois de que Daniel é levado, um pouquinho menos, né? Porque já estava acontecendo o processo do Império, né? Nós vemos aí o Império Persa dominando todo o Império Babilônico, abocanhando aquele Império Babilônico e expandindo as suas fronteiras até a Índia e até a Grécia. Claro que isso vai acontecer durante as dinastias, né? Então vem o Ciro, que é um grande, ou talvez o rei mais conhecido, por ter conquistado todo o Império Babilônico e se estendeu para a região da Média, não é? Vai avançar em direção ao Egito e tudo mais. E depois os seus sucessores. Nós vemos caras muito famosos, como Xerxes, né? Que vai avançar até a Grécia, vai conquistar a Macedônia, chega a invadir Atenas. Então, vamos ver no mapa, só para você ter a dinâmica do tamanho desse império, como é muito maior do que o Império Neobabilônico. Então, toda a região do Afeganistão, do atual Irã, a região que a Babilônia tinha domínio, que é a Mesopotâmia, conquista o Egito, conquista a Ásia Menor, que é a atual Turquia. É um império gigantesco. E para administrar esse império não era fácil. Então, um rei muito conhecido que nós vamos ver na história de Daniel, chamado Dário, que era tio de Ciro, ele estabelece uma divisão de todo o império em satrápias, que seriam como províncias, né, Bispo G? Ele, né, porque assim, o domínio foi assim, dois povos irmãos, o Império Medo e o Império Persa. E Ciro é colocado como persa, mas Dário, ele já era alguém do Império Medo. Então, um império muito poderoso que ambos, né, fizeram essa conquista. Quando eles fizeram essa aliança, é que eles conquistaram o mundo da época. E o termo satrapias, né, era um governo que eles fizeram, eles simplesmente pegaram aquilo que Babilônia já fazia, já conduzia, só que eles ainda aperfeiçoaram. Então, eles pegaram aquilo que eram, assim, vamos dizer, províncias, que tinham as suas características culturais, de língua, até de governo, e mantiveram e dividiram, né? Então eram 122 satrapias que tinha sobre todo o império deles. E uma característica muito importante, porque eles tiveram um domínio muito maior em termos de tempo do que Babilônia, por causa que a satrapia ela tinha um governo muito interessante, que eu creio que isso é uma estratégia de Deus, né? Que era assim, o governo eram três, um governo trino. Então tinha um governador, que era do povo da província, tinha alguém que era como que um sacerdote, alguém que mantinha aquilo que era a religião do povo dominado da província, mas, vamos dizer assim, tipo um capitão, um general, a parte de segurança, de domínio, era persa. Então, um povo que tinha a sua religião em liberdade, tinha a sua cultura espiritual também em liberdade, um governador do seu próprio povo, o que acontecia? Eles se mantinham em paz. Então, por isso que o Império Persa durou muito tempo, por causa desse tipo de domínio e administração. E aí é que a gente vê, entre aspas, né, a grande sacada que deu para Neemias se tornar governador, onde a gente vê, num primeiro momento, Esdras,
que vem e se torna um sacerdote, e todo um processo que a gente vê de satrapia que facilita o retorno a Jerusalém. Que vem também por Ciro, né? Um decreto de Ciro, começa por Ciro, diversos decretos que vão permitir a reconstrução do templo. Isso nós estamos falando, é claro, desde a saída do exílio babilônico no ano 600, nós estamos falando já na metade do ano 400, né? Isso, 450 em diante, até 420, que é quando Neemias ele retorna como se fosse o terceiro grupo, né? Que vai reconstruir Jerusalém. Então, o interessante daquilo que nós vamos estudar em Daniel é realmente o processo histórico tenso, mas a gente vê que o Império Persa que propicia esse retorno, né? Porque a Babilônia não tinha muito esse trato, a forma, né, de governo babilônico. O persa muito mais arrojado nisso, mais político. Isso. Não é? Eles eram, assim, inclusive, mais requintados em termos, assim, de cultura. Por incrível que pareça, né, os Jardins Suspensos da Babilônia, eles são muito conhecidos, é uma das grandes, né, das 7, vamos dizer assim, maravilhas do mundo antigo. Sim. Mas o arrojo que os persas tinham em termos de cultura era impressionante. Então a cultura, não só a escrita, a matemática, tinha uma série de características deles que fizeram com que eles exercessem um domínio muito grande, poderoso, baseado nesse conhecimento, né? E tinha um ambiente de paz. O entrave deles sempre foi a Grécia, né? Porque eles nunca conseguiram chegar na Europa, no continente europeu, por causa dos gregos, né? Então a gente vê que Daniel, historicamente, ele passa por 2 pontos de virada. Primeiro, a destruição de Jerusalém, que sai daquela realidade, né, que já era caótica, né? Jerusalém já estava um caos, né, com o reinado de Zedequias, Joaquim e assim por diante. Vai para um outro lado, para morar na Babilônia, que é um lugar completamente distante. E ele participa de mais um ponto de virada, que é essa transição do Império Babilônico para o Persa. Isso. Então, é algo que assim, Daniel passou por muitos processos, né? Como se ele fizesse parte de grandes momentos da história da antiguidade. Né? Ele fez parte disso, muito interessante. E é interessante as mudanças também, porque ele está em Babilônia, que é a capital, e depois ele é levado para Suzã, que é a capital do Império Persa. Então, as mudanças, como você colocou, eram radicais na vida dele. Culturais, né? Radicais. Culturais e radicais. Pois é. E ele conseguia assimilar tudo, né? Uma pessoa, por isso que o conhecimento, a inteligência dele era muito grande, ele conseguia assimilar tudo isso. E nesses impérios, Daniel era visto de uma forma diferenciada comparado aos outros sábios que estavam, os conselheiros, né? Porque todo palácio tinha os seus conselheiros, né? O rei tinha os seus conselheiros. Vamos ver o capítulo 5, versículo 11, para a gente sentir como Daniel era diferenciado, né? Comparado aos outros. Vamos lá, Daniel capítulo 5, versículos 11 a 14. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então nós vemos aí como Daniel era reconhecido, aquele que tinha luz, inteligência e excelente sabedoria. A luz é um símbolo muito importante na Bíblia, porque a luz ela tem o poder de revelar. Então quando você tem trevas, você não enxerga nada, você não vê o que está ao teu redor. Quando vem a luz, revela o ambiente. Você vê cores, você vê as coisas que estão ao seu redor. Então você vê que todos enxergavam em Daniel o poder da revelação que a luz trazia, né? A luz é exatamente essa figura. A inteligência, que era uma capacidade humana que ele tinha acima de todos, e a sabedoria, que era algo realmente celestial, algo que vinha de Deus, a excelência, né? nas suas decisões, em resolver problemas difíceis, em interpretar sonhos. Então a gente vê que Daniel, né, Bispo G, ele tem dons do Espírito Santo muito específicos, muito profundos, né? Profundos, e isso a gente percebe uma busca, né?
ele desde o início nessa busca, santificação, então ele é um profeta que a gente percebe um crescer da revelação nele assim muito, muito claro, dado a isso, né? Santificação, compromisso com Deus, e aí o Senhor se manifestava de uma forma poderosa com ele. Nós vemos que Daniel tinha o ABCD para chegar, né, nesse resultado. Vamos lá? Então o A é o A de amor. Por que a gente começa com amor? Porque sem amor nada é possível. Então Daniel tinha um amor incondicional. É tão impressionante isso, Bispo G, porque a gente vê lá em Daniel 6, por exemplo, com aquele decreto e ameaça que quem orasse para outro Deus seria jogado na cova dos leões. Daniel, com toda a calma do mundo, falou: o meu amor a Deus está acima de tudo. E ele abre a janela em direção a Jerusalém e ora normalmente, como ele sempre fez, 3 vezes por dia. O que a gente vê? Que o amor a Deus está acima da lei humana. E isso é algo muito interessante, Bispo G, porque ele estava mais preocupado em agradar a Deus do que agradar uma lei humana. Perfeito. É claro que aqui não há nenhum incentivo a você não respeite as leis humanas, pelo contrário. Por exemplo, Romanos 13 fala que Deus instituiu as autoridades. Mas você negar o seu amor a Deus por uma lei humana, isso é abominável. Sem dúvida. Ainda mais para o judeu, né, que tinha, vamos dizer assim, já nos 10 mandamentos, que ele só daria culto a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, fica difícil para alguém que tem esse mandamento se dobrar diante, seja de uma figura real ou diante de um ser humano ou de um santo, alguma coisa assim. E a gente percebe que esse é um lado que cria um certo entrave, né? Criou para ele, Mordecai também da mesma forma, mas não era arrogância, era realmente amar a Deus acima de tudo. A interpretação para eles era: o povo judeu é um povo rebelde. Mas não é, é que havia um limite, né? Então, nada poderia estar acima de Deus. Por isso que fala que amar ao Senhor com todo o seu entendimento e todo o seu coração. Então, há um amor que é o amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor humano. Interessante que a Bíblia traz 3 esferas de amor no grego, né, Bispo G? Que é o amor eros, o amor filéu e o amor ágape, né? O que é, por exemplo, o amor eros? O amor eros é o amor de homem em relação à mulher, o amor íntimo, sexual. Então esse amor é um amor humano. Então ele existe e ele faz parte até de uma dinâmica, se nós colocarmos assim, até animal, da própria natureza, né? Instintiva. E agora o filéu é um amor de amizade. Então o termo filo é amigo. Então filosofia seria amigo, né? O que ama o conhecimento. Filo, então amigo. E o outro terceiro é o ágape, que é o amor espiritual. É o amor de aliança, o amor sacrificial. Quer dizer, um amor espiritual muito acima desses dois. E por ser um amor espiritual, ele é que equilibra esses dois. Porque se falha o amor de amizade num relacionamento, esse amor sacrificial, amor ágape, dá cobertura. Se falha o amor eros no relacionamento, no casamento, esse equilíbrio vem através desse amor ágape, que é um amor espiritual. Que é o amor que ele tinha por Deus, porque era um sentimento de Deus. Sem dúvida. Porque esse amor só pode vir de Deus. E é muito interessante essa análise, porque muitas pessoas se perdem no conceito de amor a Deus, Bispo G, porque enxergam Deus numa esfera um pouco humana. E se perde a reverência. A gente vê que Daniel ele é muito reverente todo o tempo. A forma como ele ora. A gente vê em Daniel 9, quando ele vai clamar pelo povo, aliás, aqui é um exemplo do amor que ele tinha pelo povo, que não era pelos pecados dele, mas pediu perdão pelo pecado dos pais. É uma dinâmica de amor muito superior. Se colocar na brecha, o intercessor. Ele né? Tem, né, esse aspecto que você está colocando, é tão importante. Ele fala assim: temos pecado contra ti. Nossos pais, nossos príncipes. Então, esse teor de compromisso, porque amor é compromisso. Porque às vezes as pessoas deixam muito no sentimento. E na amor emoção, é muito, né? Mais. Na emoção, no sentimento. Ele é algo muito maior. A palavra compromisso é uma palavra muito adequada para esse amor chamado ágape. É que ele não é um cara revoltado, porque, olha, estou no cativeiro por causa que é culpa dos meus pais, né, que pecaram, que foram idólatras em Jerusalém. Nada, ele era um cara completamente vazio disso.
amava o povo, e quando ele leu lá, que nós vamos estudar mais para frente, mas no capítulo 9, ele leu Jeremias, falou, já passaram 70 anos, ele falou, meu Deus, se coloca na brecha, é o intercessor, porque não tem como ser intercessor sem amar. É verdade. Eu acho que o básico de um intercessor na obra de Deus é amar o próximo, amar a família, amar o corpo, amar a igreja. Então Daniel ele se coloca na esfera de intercessor, ele ama aquilo, ele fala, Senhor, tem misericórdia do povo, tem misericórdia da gente, já deu esses 70 anos, nós precisamos voltar. Então, ele habilita isso, esse retorno. Agora, esse amor incondicional, essa relação que ele tem com Deus, é uma relação muito reverente. Então, ele não tem uma relação de filéu com Deus. Erótica não é possível, mas filéu, aquele amor fraternal, Deus brother, Deus amigo. E às vezes esse conceito é ensinado de forma errada no cristianismo. Existe um limite. Deus é Senhor, Deus é Criador. Ele é Pai, sim, mas ele é como Pai, é autoridade. Precisa existir uma reverência. Então, a forma como Daniel tratava a obra era com muita reverência, não é de qualquer jeito. Então, essa relação era muito profunda, porque ele tratava com profundidade. Não é? Então, A de amor. Continuando nosso ABCD. B de belicosidade. Aliás, esse era um guerreiro espiritual. Esse era. Era o guerreiro espiritual, né? Alguém que tinha entendimento. Você vê um homem, vamos dizer, pacífico, porque foi o que o manteve ileso até na mudada de reino, porque muda de Babilônia para Pérsia e ele continua vivo. Quer dizer, ele não era alguém belicoso, humanamente falando, senão ele se envolveria em guerras e aí ele não poderia nem estar passando por outro reino. Mas ele, em espírito, era altamente belicoso. Nós vemos os capítulos 7 a 12, que Daniel ele tem muitas visões e muitas apocalípticas, né? Visões que vão falar dos 4 próximos domínios imperiais, contando já o da Babilônia, né? E também falando daquilo que seria até o futuro mesmo, muita coisa que se alinha com o que João fala em Apocalipse e assim por diante. O curioso, Bispo G, é nós entendermos o que é belicosidade, que belicosidade é militância, força de guerra, disposição de guerrear, é estar o tempo todo guerreando, orando. Nós sabemos, sem dúvida, uma pessoa que orava disciplinadamente, todo dia, 3 vezes por dia. Nós vemos que ele jejuava, mas não era esse jejum fraquinho, não. Jejum de verdade. Não é que nem os irmãos falam assim, eu vou jejuar de Coca-Cola, mas toma Guaraná. Não é? Era jejum assim, de refeição, de coisas agradáveis, absolutamente tudo que lhe agradava a carne. Cara muito posicionado. Nós vemos que as visões que ele começa a ter, essas visões profundas, elas acontecem 50 anos, quando ele já tem mais de 50 anos de idade. E às vezes a gente vê pessoas que ficam desesperadas e querem ter a resposta de Deus de um dia para o outro. Você sabe que a revelação, Dani, é um processo de fé. Então é até interessante porque aquilo que você entrega e crê que Deus pode dar respostas, e você põe isso em prática, a partir dali se torna a revelação na sua vida aquilo. Então, por isso que existem áreas de vida de muitas pessoas que não há revelação por causa da omissão de entrega. Então é muito interessante isso. E nós vemos que ele passa por um processo de entrega. Então ele chega jovem. E ele já começa assim, já entregando um jejum, já não quer saber das iguarias do rei. Aí ele começa, e Deus começa a responder. E na medida que Deus responde, ele vai crescendo na sua entrega e as revelações vão aumentando. Então ele tem uma visão em sonho, depois ele vê um anjo que fala, tem uma que ele ouve o tatalar das asas do anjo, na outra o anjo já vem e o toca, quer dizer, há um processo, e essa experiência que ele teve, ele adquiriu ao longo da vida, não é alguma coisa que às vezes a pessoa acha que assim, o dom é assim e se manifesta, não, é um dom espiritual, há um processo espiritual que desencadeia, um processo de fé que acompanha o dom. Um processo de amadurecimento. Porque Deus não vai dar esse tipo de revelação para qualquer um. Sem dúvida. Tem que ser uma pessoa muito madura. Pessoa que não vai colocar suas emoções humanas naquilo que é o propósito de Deus. Que não vai assumir para si o dom. Exato. Porque tem muita gente que assume para si. Que não vai se vangloriar com aquilo que tem. Não, eu sou o doutor agora, eu sou espiritual, não é? Eu sou o profeta. O profeta. Um esvaziamento.
Então a belicosidade, o tempo todo estar guerreando, talvez Deus não te responda agora. Aqui demorou 50 anos. Estamos falando de intervalos históricos enormes. E que você vê que Deus falando em intervalos grandes de anos, talvez de décadas. Então calma o seu coração, Deus vai responder, mas no tempo dele, você tem que continuar guerreando. Essa característica de Daniel é importantíssima. Ser de convicção, porque sem convicção não dá. Para ser Daniel tem que ter muita convicção. Ele sabia que era o Deus dele, ele sabia que Deus sempre iria livrá-lo. Agora a convicção ela só pode vir com conhecimento. Como é que eu vou ser convicto de algo que eu não conheço? Então imagine que eu estou andando num caminho com um grupo, eu falo assim, ó, eu estou convicto que esse é o caminho. Eu só posso falar isso se eu conheço aquele caminho. Se eu não conheço, eu não posso falar que eu estou convicto. Então, Daniel tinha convicção de quem era Deus na vida dele, porque ele conhecia Deus. Hoje a Bíblia, você compra, você encontra a palavra de Deus disponível, a Bíblia apostólica, né? Aquela época, você ter um livro de um profeta nas mãos era algo raro, não era qualquer um que tinha. Ele conseguiu... Imagine que ele teve que buscar muito, e um dia ele encontrou o livro de Jeremias. E ele estudou o livro de Jeremias porque ele foi buscar esse livro de Jeremias, que não era algo fácil de encontrar. Talvez ele teve que pedir na terra dele para trazer, ou encontrar algum escriba ainda dentro ali da cidade de Suzã ou da Babilônia. Então é impressionante o desejo do conhecimento, de saber quem é Deus, saber mais quem é Deus. Relacionamento é uma construção. Ninguém pode falar que ama de um dia para o outro. O amor ele é construído. Né? Deus vai dividir coisas profundas com você se você realmente ter esse relacionamento profundo com Ele. Então é exatamente isso que nós vamos construir, a convicção. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre convicção na carta aos Hebreus. Vamos lá, carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora eu falei de conhecimento, Bispo G, olha isso, convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, fato existe. Então ele conhece o fato, mas é um fato que não se vê humanamente. Então isso é fé. Imagina um nó na cabeça de Nabucodonosor no capítulo 2, por exemplo. Primeiro capítulo 1, que ele fala assim, eu não vou comer as finas iguarias, eu vou comer só legumes. Aí as penas falam assim, mas você vai ficar doente. Não, eu te garanto que eu não vou ficar, experimenta 10 dias. A convicção do cara, mas pode, 10 dias você vai ver. E ele foi provado por Nabucodonosor, 10 vezes mais inteligente, mais saudável do que todos. Quer dizer, muita convicção de algo que não se vê, porque não vão entender. Aí Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho terrível, ninguém consegue descobrir, mandou matar todos os sábios. Daniel fala, peraí, fala para ele ficar calmo, fala para ele que eu vou orar e eu já volto com a resposta. É muito risco. Inclusive em Hebreus, né, a palavra convicção é a palavra elencos, que é da onde vem o termo escritura. Então, o que seria essa convicção? É a escritura de algo que você espera. Então, o que é uma escritura? É o comprovante certo. Você tem uma propriedade, você tem escritura. Você pode até estar de posse e não ter por falta de escritura. Então, esse termo convicção é a certeza, é garantia, tenho mesmo. E essa era a marca de Daniel. Então, ele tinha convicção, certeza, vamos dizer assim, a escritura do que Deus ia trazer para ele. Aí a gente vê depois no capítulo 3, os amigos dele, da mesma forma, não se ajoelham diante de uma estátua, vão para a fornalha. Certeza, convicção, de alguma forma Deus vai nos livrar. No capítulo 5, quando Belsassar vê a mão escrevendo na parede, Daniel tinha convicção, não tinha medo nenhum, foi lá e falou para Belsassar, hoje já era teu império. Caiu a casa. Caiu a casa, já era. Depois no capítulo 6, quando ele adora e ora ao Senhor, com a lei que Dário tinha feito, já estamos falando do Império Persa, que ninguém poderia adorar outro Deus. E aí ele vai lá, continua orando, convicto que Deus o iria livrar da cova dos leões. Isso é fé. Fé é certeza, convicção. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Agora, só pode ter essa certeza se conhece.
se construiu esse relacionamento. E que seja um ano que você construa este relacionamento profundo com Deus. Que as pessoas falem, você realmente é um servo de Deus. E por fim, terminando nosso ABCD, A de amor, B de belicosidade, C de convicção, D de disciplina, de disposição, de determinação. Disciplina para que esse relacionamento seja construído com obras, com atividades, com atitudes. Afinal, lá em Tiago 2 fala isso, né? Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, fé não é discurso, fé é prática. Vamos ver lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, um retrato disso. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Acho que uma palavra que salta aos olhos aqui é, resolveu Daniel firmemente. Firmemente. O que é algo firme? Disciplina. Não tem o que vai me fazer comer a fina iguaria do rei. Então a disciplina, imagine Bispo G, a vida inteira comendo legume e água, né? Depois de um tempo, é claro, o império mudou, as coisas mudaram, mas a vida inteira sem comer aquilo que era a fina iguaria, comida mais preciosa, mas ele sabia, consagrada a demônios, eu não vou me alimentar disso. Daniel era um eunuco, provavelmente. Né? Tudo indica que ele foi um eunuco, porque para estar no palácio tinha que ter essa condição. Né? Mas imagine o que ele assistia naquele palácio, as orgias, a prostituição, permanecer inabalável. Né? Você está na tua casa, você tem igreja, você pode hoje, quantas portas tem pregando o evangelho aqui no Brasil? Nós estamos falando de um lugar que ele estava no palácio da Babilônia, no lugar mais demoníaco da face da terra. Você pensa assim, pensa um baile cheio de prostituição, aquela loucura que a gente vê muitas vezes aí correndo no nosso país. Imagine isso todo dia, os desejos, as ofertas. E Daniel firmemente não se contaminava com absolutamente nada daquele reino. Nós vemos no versículo 6, no capítulo 6, versículo 10, sua disciplina de oração. É claro, a gente ora sem cessar, mas imagina, ele parava a agenda dele, ia para casa, abria a janela em direção a Jerusalém, pegava a bússola, não tinha bússola na época, mas né, contextualizando, ia lá e orava. Reverência na oração, não é orar de qualquer jeito, é falar, Senhor, olha como eu me coloco diante de Ti, é diferente, a relação é diferente. E até um detalhe, Dani, que assim chama muito a atenção, que as grandes revelações foram quando ele estava diante de alguns rios. Então, o que demonstra que até para buscar a Deus, ele se isolava daquilo que era a sua própria condição para buscar a revelação do Senhor. Uau. Então, demonstra isso uma disciplina também, porque com todo o envolvimento que ele tinha, ele foi um dos principais presidentes da Pérsia, ele foi colocado também na província de Babilônia, quer dizer, era alguém que tinha muitos e muitos compromissos pessoais, humanos, administrativos, gerenciais, mas ele sabia tirar o lado dele voltado para busca, para contemplação, aquilo que era importante de revelação. Ele não deixou o poder roubar o coração dele. Perfeito. Quantas pessoas se perdem por causa do poder? Por causa do dinheiro? Ele era um governador, um presidente na Pérsia. É claro que ele tinha dinheiro. Claro que ele tinha poder. Mas ele nunca deixou que algo roubasse o sentimento e o coração que ele tinha para Deus. Então que seja um ano de reflexão. Quantas pessoas talvez estejam assistindo que foram roubados? Não seja mais. Se posicione hoje. Como Daniel fala, firmemente, eu vou dizer não para as coisas desse mundo, eu vou buscar o Senhor. Você vai trabalhar, talvez você tenha um ambiente difícil de trabalho, você tenha que enfrentar o mundo, porque nós estamos no mundo. Só que saiba separar. Não é? Eu não vou me contaminar com o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Jesus afirma isso em João 17. E exatamente essa tem que ser a nossa certeza. No capítulo 10... ele praticava jejuns desafiadores. Então é um ano que com certeza vai ter muito jejum. Então manjar desejável não comia, ou seja, só comeu manjar que não era desejável. Não é?
Giló, quiabo. Isso é jejum de verdade. Isso é busca real. Então é a disciplina. E que você tenha profundamente essa disciplina em buscar os altares do Senhor e você vai ter grandes revelações e respostas, como foi com Daniel. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, amor, belicosidade, guerra, força de guerra, convicção, certeza, conhecimento e disciplina, determinação, disposição. Antes da revisão, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, falando em conhecimento. Nós temos aí este material didático do nosso curso de Escola de Profetas. Nós temos o curso presencial em todas as sedes estaduais do Centro de Estudos Apostólico. Procure mais informações em uma igreja renascer em Cristo. Venha estudar e conhecer mais a palavra de Deus. Cada livro pertence a um módulo. Nós estamos, por exemplo, aqui no programa Escola de Profetas, no módulo 3, que é Conhecendo os Livros da Bíblia, que é esse livro aqui. Então você tem esse livro, tem o módulo 1 e o módulo 2. Módulo 1, já falamos sobre conhecendo o mundo espiritual. Módulo 2, aprendendo a se relacionar com Deus. Esta coleção, por um preço super acessível, pagamento facilitado agora. gospelbay.com.br, a nossa loja virtual, ou pelo telefone, o Televendas 3500-1222. Você vai receber com toda segurança e comodidade na sua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula sobre Daniel. No programa de hoje, estudamos o ABCD do profeta Daniel, 4 princípios que fizeram Daniel ser o grande profeta e estadista na Babilônia e na Pérsia. Vamos relembrar. A, de amor incondicional a Deus e ao seu povo. B, de belicosidade, força para lutar por sua verdade. C, de convicção, conhecimento de sua verdade e que nada pode tirar sua fé. E D, de disciplina, servir a Deus com ordem e reverência. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.